Santo é o Senhor dos exércitos. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Diga amém. Apenas 2 versículos para a nossa meditação. Versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal. Ao amanhecer, eles o praticam porque têm poder para tanto. Cobiçam campos e se apossam deles. Cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Amém? Somente até aí. Tome seu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amados irmãos, o texto que o Senhor nos revelou para essa noite, de Miqueias, eu confesso que é a primeira vez que eu ministro em Miqueias, e especificamente nessa passagem. E estudando acerca do que esse profeta, para que ele foi levantado, ou especificamente para que ele foi levantado, eu me convenço cada vez mais o quanto a palavra do Senhor ela é atual, o quanto a Bíblia Sagrada ela é atual, contemporânea, serve para a nossa vida, glória a Deus, na qual Deus ele brada a favor, de fato, a favor daqueles que o temem. Deus ele brada a favor verdadeiramente daqueles que o temem. E temer a Deus não é ter medo. Muito pelo contrário, temer a Deus é acima de tudo ter respeito à sua santidade e o seu poder. Ter respeito à sua soberania. Ter temor a Deus é reconhecer nas nossas ações que Ele é Rei, Deus e Senhor, Autor e Criador de tudo que existe, material e imaterial. Você consegue imaginar assim alguém, um ser tão poderoso, atemporal, que o tempo para ele é como uma porta que nós atravessamos. O tempo para ele é assim. A gente atravessa uma porta, para Deus o tempo é isso. Ele é totalmente atemporal. Porque toda a criação está sujeita a Ele. Toda a criação está sujeita ao Senhor. Toda a criação se sujeita a Deus. Eu me lembro da passagem em que Jesus ele estava sendo seguido, e as crianças e alguns estavam gritando, louvando, adorando, e os fariseus hipócritas estavam ali repreendendo o Senhor, dizendo: mande que esses se calem. Ele disse: ainda que esses se calem, as pedras clamarão. As pedras clamarão, porque toda a criação louva a Deus, clama a Deus, adora o Senhor, tudo, mesmo que seja inanimado. Analise dessa forma, porque tudo que nós olharmos, ainda que seja uma pedra, é obra da criação de Deus, e aquilo pela sua natureza, especificamente louva o Senhor, pela sua natureza adora o Senhor, naturalmente, porque tudo que foi feito pelas mãos poderosas de Deus. E no período do profeta Miqueias, o povo de Israel, o povo de Judá, era um povo que ia contra, basicamente, essa natureza, esquecendo quem era o Senhor e esquecendo quem era o autor e criador de tudo. Miqueias ele foi levantado como profeta para chamar a atenção de Israel para coisas que deveriam ser tão evidentes na vida de todo crente, em especial no período em que ele foi levantado. Miqueias ele é levantado como profeta naquele período, e
dessas coisas pequenas a qual o Senhor usou ele para chamar a atenção de Israel, uma dessas coisas que basicamente diz respeito ao texto que nós lemos agora, chama-se ganância, associado com a cobiça. Quando você fala de ganância, você fala automaticamente daquilo que é a cobiça dos olhos, concupiscências. Quando nós observamos essa palavra, e naquilo que nós olhamos, para o texto que nós lemos, e vemos como o povo de Israel estava naquele período, e especificamente nessa passagem, Israel era um povo tão corrompido, que esqueceu os mandamentos do Senhor, para não oprimir ninguém, não oprimir o estrangeiro, não oprimir o órfão, a viúva, não oprimir os de dentro da sua casa, da sua nação. Eles esqueceram disso. Quando Deus ele fala, ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal. Ai daqueles, ele diz, ai daqueles que ainda em seu leito, dentro da sua casa, onde você estiver, está maquinando mal. Maquinando mal. Ele fala, ao amanhecer eles praticam porque tem poder para tanto. Preste bem atenção, Deus ele permite isso. O poder que foi dado, a autoridade que foi dada por Deus. Deus ele permite. O Senhor ele permite a prática do mal. Para surpreender o Senhor? Não, nós não surpreendemos Deus em absolutamente nada. Nós não surpreendemos o Senhor em absolutamente nada, mas só vem aflorar a nossa nudez, a nossa vergonha diante daquilo que nós praticamos, diante daquilo que nós colocamos para fora. E quando nós olhamos para essa palavra tão pequena, a ganância era justamente o que o povo estava fazendo, praticando aqui. Eles eram opressores da sua própria nação, e se possível, eles queriam mais poder, para ver o outro humilhado, para ver o outro por baixo, para ver o outro ali sendo pisado. Não importasse se ele estivesse pobre e ficasse cada vez mais pobre, o que importava é que aquilo deveria ser meu, não dele. Eu deveria tirar isso dele, deveria arrancar isso dele. O povo de Israel era um povo que estava tão apartado dos caminhos do Senhor, que Deus ele promete tirar tudo que era deles, arrancar tudo que era deles. Portanto, na congregação do Senhor, no versículo de número 5 diz assim: portanto, na congregação do Senhor, quando a terra for dividida por sorteio, vocês não receberão nenhuma parte dela. Sabe por quê? Porque eles iriam ser levados cativos. O Senhor estava avisando por intermédio do profeta que eles seriam levados cativos, e as terras seriam perdidas, mas esses que estavam oprimindo, eles não iriam ficar com a parte depois que eles retornassem, não iriam ficar com a sua parte, de maneira nenhuma. Quando eu olho em Colossenses, capítulo de número 3, glória a Deus, Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 5, vai dizer assim a palavra do Senhor: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Mas pastor, o senhor não está falando acerca de ganância? Preste bem atenção. A ganância, ela está basicamente associada com a cobiça e basicamente associado com a avareza. São três elementos em um só. É a ganância, a cobiça e a avareza. E sabe o que Deus ele compara isso com a idolatria? Deus ele compara isso com a idolatria. E nós sabemos que os idólatras, colocando esses elementos dentro dentro da idolatria, nós vemos que estes não herdarão o reino de Deus. Esses não herdarão o reino de Deus. E preste bem atenção, Deus quando levantou o seu povo, um povo que não era nação ainda, falando propriamente dessa forma, quando não era nação, ele tentou de todas as formas, através desse povo, preste atenção, através desse povo, resgatar aquilo que foi perdido, desde o início de tudo, na Gênesis, no começo de tudo. Deus, ele tentou resgatar século após século,
século, né? Aquilo que foi perdido desde a criação. A igreja de Deus, a igreja que Deus chamou para justamente ser o que foi o seu propósito desde a criação. Desde a criação, a igreja de Deus foi levantada especificamente para isso. Só que se perdeu. Em Deuteronômio capítulo 11, versículo de número 26, Deus ele coloca diante de Israel. Deus ele coloca: apresento diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção e a maldição. E ele coloca 3 pontos fundamentais para bênção e maldição. Primeiro, cumprir os mandamentos. Cumprir os mandamentos do Senhor. O outro ponto, para que se torne maldição, é não cumprir os mandamentos do Senhor. E o outro ponto, fala acerca da idolatria. A bênção está diante de nós, uma vez que nós tenhamos a disposição, por amor a Deus, e porque o nosso nome está escrito no livro da vida, de nos abster desses 2 elementos, em que é não cumprir a lei do Senhor e nos abster completamente da idolatria. Essa idolatria que nos afasta do Senhor, essa idolatria que nos coloca distante de Deus, que nos coloca em uma posição em que Deus ele nos rejeita completamente. Preste atenção, o que diz em Efésios capítulo 5, versículo de número 3, aleluia, que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionado entre vocês, como convém a santos. Efésios 5, 3. Eu quero que você entenda, como igreja do Senhor, o que Deus ele tenta resgatar no Antigo Testamento na vida do povo. O povo, quando saiu do Egito, ele saiu do Egito não sendo uma nação. Ele era um povo, mas não era uma nação. E Deus instituiu ali para o seu povo ser uma nação. Para ser uma nação. E por isso, porque eles estavam com o Egito tão impregnados na vida deles, eles tiveram que passar os 40 anos, 40 anos no deserto, aprendendo a ser uma nação, e esquecer daquilo que foi o Egito. Foi o suficiente? Não, porque o povo sempre estava se corrompendo, se afastando dos caminhos do Senhor, esquecendo o que é verdadeiramente, qual era verdadeiramente o propósito do Senhor. E quando nós olhamos para Efésios capítulo 5, versículo 3, essas palavras não devem nem ser mencionadas entre eles, não deve existir entre eles a imoralidade, a impureza e a avareza, porque isso não convém aos santos. Não convém aos santos, e os santos são aqueles que se santificam perante o Senhor, aqueles que foram colocados diante de Deus, chamados pelo Senhor, colocados como santos perante o Senhor, aleluia, aqueles que foram alcançados para uma obra longa e duradoura, e por fim a vida eterna. Esses elementos eles não podem existir no meio dos crentes, não podem existir no meio de um povo que foi levantado por Deus. E o segredo está em quê? Eu pergunto para você, o segredo está onde? Está em quê? O segredo está em confiar em Deus. O segredo disso tudo está em confiar no Senhor. Olhe novamente para o povo que saiu do Egito. Atente novamente para o povo que saiu do Egito. Eles murmuravam querendo os alimentos do Egito. Eles murmuravam achando que Deus ia matar eles de sede, de fome. Eles murmuravam achando que Deus ia matar eles no calor do deserto, ou no frio, no calor durante o dia, ou no frio durante a noite. Eles não confiaram em Deus. O missionário Noã falou do Salmo 37, verso 4, confia no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Ele diz exatamente isso.
daquilo que Deus Ele quer, que é a solução para isso. Que nós confiemos em Deus, que nós não coloquemos nada atrás do Senhor, mas sim adiante do Senhor, para que o Senhor venha pelejar, para que o Senhor venha agir, para que o Senhor venha manifestar o seu poder e a sua glória, através da sua vida e da minha vida. Mateus capítulo 6, versículo de número 31 ao 33, olha o que diz a palavra do Senhor. Mateus 6, 31 ao 33, diz assim: portanto, não se preocupem dizendo com que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe o que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Aqui eu trago a chave para você daquilo que Israel padeceu durante anos, inclusive perdendo a porção que era de Deus para a parte deles. O segredo dessa mensagem, a chave, a palavra-chave dessa mensagem está justamente em Mateus 6, 31 ao 33. Porque tudo nesse mundo conspira para que você coloque Deus de lado e vá agir com o seu braço forte. Tudo conspira nesse mundo para que você coloque Deus de lado e caminhe na frente de Deus para que você resolva aquilo que precisa ser resolvido. Ou seja, o que o mundo quer é que você esqueça do Senhor, para que você deixe de confiar em Deus. O que o mundo quer é que você deixe de confiar no Senhor. É isso que Satanás quer para a tua vida, porque as preocupações geram ganância, e a ganância lhe afasta de Deus, porque é avareza, é a sede de querer mais, é a sede de buscar mais, é a sede de querer poder, de deixar de confiar um Deus que é invisível, porém é real. O que Deus quer de você e de mim verdadeiramente é a confiança. O que Satanás quer de você e de mim é que você deixe de confiar, que as preocupações que vêm diante de você gerem ganância, para que você esqueça de Deus, para que você esqueça do Senhor. É isso que o inimigo de nossas almas quer, que literalmente você esqueça do Senhor. Provérbios 28, 25 diz assim: o ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Vou ler mais uma vez Provérbios 28, 25. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Alguns podem até pensar assim: o pastor está pregando teologia da prosperidade. Na verdade, não é não. É teologia bíblica mesmo. É o estudo de Deus. Teologia é estudo de Deus. 2 Coríntios 9, versículo de número 8, vai falar acerca das doações, acerca daqueles que doam, entregam, por amor ao próximo. O que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Aleluia. Mas se nós formos observar nessa passagem específica de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 8, aleluia, ele vai dizer exatamente assim a palavra do Senhor. Preste bem atenção. 2 Coríntios 9, 8, diz assim a palavra do Senhor: Deus pode tornar abundante em você toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Através desse versículo, Deus está dizendo assim: quando você é generoso e não oprime, quando você é generoso e faz por amor, Deus, Ele vai abundar, superabundar em você
toda boa obra, aleluia. Ele vai lhe abençoar, aleluia, com toda sorte de bênçãos, porque você está fazendo algo que é da vontade dele. Se você observar, aleluia, no começo de tudo, ali no período do tabernáculo com Moisés, um dos mandamentos que o Senhor diz é que não deve oprimir, mas sim receber com amor, é se cuidar, aleluia. Se necessário for, se entregue. Jesus mesmo disse: se te pedir a tua capa, entregue a tua túnica junto. Se precisar andar 1 milha, anda 2 com ele, aleluia. Deus, ele diz através da sua palavra que o nosso papel é servir a ele, e para servir a ele é servir ao próximo, não oprimindo, não querendo arrancar o que ele tem, não querendo tirar a porção que é dele, para que você veja ele cada vez mais na miséria. Não, é servir, é entregar com amor. Atos capítulo 2, versículo de número 42, diz assim a palavra do Senhor: um período de extrema bênção, que eu posso afirmar seguramente para a igreja que se iniciava, a igreja que estava ali no começo, a igreja a qual nós conhecemos hoje. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, nós vamos ler todo o trecho. Olha o que diz a palavra do Senhor: como viviam os convertidos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Chegamos no ápice dessa mensagem, naquilo que nós olhamos para essa passagem de Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. O segredo da prosperidade, seja ela material ou espiritual, está naquilo que você faz ou deixa de fazer para o próximo. Aquilo que você faz ou deixa de fazer para o seu irmão, aquilo que você faz ou deixa de fazer para a igreja. O segredo para suas bênçãos e sua prosperidade, seja ela espiritual ou material, está no começo da igreja, no propósito em que foi perdido durante todo o período, até o momento em que Cristo foi levantado na terra, porque Cristo, ele veio revelar justamente isso, que a comunhão entre os irmãos, o partir do pão, aleluia, a generosidade, a bondade de coração, a servidão ao próximo, aleluia, era o segredo que desde o começo foi perdido, mas através de Cristo Jesus, isso foi reconciliado em nós, aleluia, pela descida do Espírito Santo para a tua vida e para a minha vida. Deus, ele alcançou o propósito para a sua igreja, alcançou o propósito para você, alcançou o propósito para a sua vida, aleluia. Atos capítulo 10, versículo de número 31, Cornélio, ele estava orando, aparece um anjo diante dele, e o anjo que aparece, fala para ele, diz assim: Cornélio, as tuas orações foram ouvidas, e as tuas esmolas chegaram até o trono de Deus como um memorial. Você consegue entender o que é isso? E Cornélio nem crente era, ele era ímpio, ele não era judeu não, Cornélio não era judeu não, ele era pagão, mas ele se converteu ao Senhor, e ele passou a ser temente a Deus. As orações dele chegou até o trono do Senhor, aleluia, foram ouvidas, e as suas esmolas, aquilo que ele dava, chegou como um memorial. Isso já no período da igreja que nascia. Ele era piedoso, temente a Deus, e entregava ao próximo, ajudava o próximo, aleluia.
Sabe o que aconteceu, Pedro, lá em Jope? Teve um arrebatamento de sentidos ali, e ali ele foi conduzido pelo Espírito Santo até a casa de Cornélio. E ele foi até a casa de Cornélio. Sabe o que aconteceu? Aleluia, para que você venha compreender qual é o propósito de ser generoso e chegar até o trono de Deus como um memorial. Aleluia, a casa inteira de Cornélio se converteu ao Senhor, a casa inteira de Cornélio veio para Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Atos 20, 35. Veja como é a origem. Veja como é a origem da igreja e observe o que falta em nós como igreja. Atos capítulo 20, versículo de número 35, vai dizer assim a palavra do Senhor. Aleluia. Em tudo tendo mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Glória a Deus, aleluia. Talvez o propósito, talvez a resposta para aquilo que nós buscamos não esteja em guardar de maneira gananciosa ou buscar ambiciosamente algo que verdadeiramente só vai ficar aqui nessa terra. Deus sabe do que você precisa. Eu estava meditando na palavra nessa tarde, e o Senhor me levou até uma passagem em que, nessa passagem, o estudo ele dizia assim: tudo vai ficar nessa terra. E foi concebido a alguns, preste atenção, a alguns crentes serem ricos nessa terra. Não foram todos. E muitos, preste atenção, e muitos que querem ser e não foi concebido a ele, terminam caindo em destruição porque não conseguem alcançar e não foi concebido a ele. Deus, ele quer lhe abençoar dessa forma, mas preste atenção, não é que Deus não queira que você seja uma pessoa próspera, é que ele quer que de milagre em milagre você testemunhe o milagre dele, a glória dele, de bênção em bênção. Ele quer que você, ele quer que através da sua vida seja mostrado isso, as bênçãos, os milagres, a qual o Senhor reservou a você. Lembre desses elementos que no período de Miqueias eles estavam completamente apartados. Eles eram gananciosos, eles eram egoístas, eles eram avarentos, cobiçosos, eles cobiçavam, eles queriam de qualquer jeito aquilo. E Deus abateu eles de tal forma que eles não iriam retomar aquilo que um dia eles achavam que era deles. E olhe para dentro da igreja que nasceu, observe para dentro da igreja que nasceu. Eu posso seguramente trazer a passagem de Ananias e Safira. Ananias e Safira intentaram mal contra a igreja. Eles literalmente intentaram mal contra a igreja. Nós vimos isso em Atos 2, a igreja prosperava, era acrescentado e acrescentando diariamente aqueles que vinham crendo. E a igreja, ela era um só pensamento, uma só palavra, uma só comunhão. Aí vem Ananias e Safira, promete entregar algo, entrega uma parte, o Senhor revela, tirar a vida dos dois. Sabe por quê? Porque poderia cair no mau costume e corromper tudo aquilo que nascia de maneira pura. Deus permitiu a morte neles, para que houvesse temor, e houve temor. A palavra do Senhor diz nessa passagem que houve grande temor de todos aqueles que estavam ali e viram o que aconteceu. Primeiro morreu Ananias, 3 horas depois morreu a sua esposa Safira, porque eles intentaram com aquilo que era puro. Deus já tinha resgatado através de Cristo aquilo que foi perdido séculos e séculos atrás. Aí vem um casal e tenta tirar isso do meio do povo de Deus. O Senhor arranca fora. No período de Miqueias, o Senhor ia tirar dele, arrancar dele, de todo o povo. Agora analise para nós isso. Analise, porque a palavra ela é assim. Analise, pense. Será que eu estou correndo atrás de algo que verdadeiramente é para nós, ao ponto de estar nesse nível de ganância,
e pouco me importar, seja parente ou não, porque tem muitos que são assim. Não digo na igreja, na nossa igreja, mas de uma maneira geral. Deus, Ele quer lhe abençoar. Deus, Ele quer lhe prosperar. Mas não da forma que você pensa, ou que eu penso. É da forma que Deus pensa e Deus quer. É dessa forma. Sabe quando você tenta empurrar algo muito pesado e não consegue? Você está empurrando Deus. É como se eu tivesse empurrando o Senhor. Eu não vou tirar do lugar. Eu não vou conseguir, não vou. Deus, Ele quer que nós sejamos como Cornélio, como aquilo que foi resgatado através de Cristo, acerca do amor, da bondade, da complacência entre os irmãos, de estarem unidos uns com os outros, fazendo a obra prosperar, ajudando uns aos outros, tendo o mesmo pensamento, a mesma palavra, a mesma ideia, o mesmo espírito, o mesmo amor uns para com os outros. Mas é muito comum, se você contrariar o seu irmão, é arriscado ele não querer nunca mais ver a sua cara, nunca mais querer lhe ver. É verdade, meus irmãos, é dessa forma, sabe? E Deus, Ele não quer isso para a sua igreja. Deus, Ele quer uma igreja em unidade, igual Atos 2, que nós vimos agora, Atos 2, 42. A igreja que vai subir é essa igreja de Atos 2. Atos 2, 42. Tinha tudo em comum. O mesmo pensamento, a mesma doutrina, a mesma palavra. Tinha tudo em comum. Eles eram felizes, ainda que para muitos poderia ser pouco, ainda que para muitos poderia não ser nada, mas eles tinham tudo em comum. Eles eram unidos. Eles eram unidos, e quando falo em unido, não só unido por afinidade, mas unidos pelo Espírito Santo de Deus. Quando a gente lê essa passagem de Atos 2, pelo menos eu tenho esse sentimento, eu digo, meu Deus, que igreja feliz. Que igreja feliz. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Por causa disso que eu li até agora, aí vem a parte final, é por causa disso. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Enquanto isso, ia sendo acrescentado os que iam sendo salvos. Você consegue observar que talvez o que nós deixamos de fazer talvez esteja comprometendo a salvação de muitos lá fora? Você consegue analisar isso? Que por causa daquilo que a gente deixa de fazer, por ganância, cobiça, avareza, estão olhando para nós e rejeitando a Deus? Estão olhando para nós e rejeitando o Senhor? Sabe, não tem um ditado popular que diz assim, primeiro eu e o meu cavalo? Talvez estejam olhando para nós, rejeitando a Cristo, porque estão vendo em nós a avareza, a cobiça e a ganância. Estão vendo em nós elementos da idolatria. Não estão olhando para Cristo. Não estão enxergando em nós imagem e semelhança de Deus. Talvez só a imagem, mas o ímpio não tem noção do que é ser a imagem e semelhança de Deus. Mas simplesmente não estão olhando em mim quem é Deus. Não enxergam Deus em mim por causa desses elementos. Mas conseguem observar como observaram em Cornélio. Cornélio observava um homem piedoso, temente a Deus,
que ajudava o próximo, estava ajudando o próximo. Pedro se admirou, porque a casa toda de Cornélio, sendo ímpio, o Senhor veio com o Espírito Santo e converteu a todos. Será que estão olhando para nós e enxergando a piedade, o temor e a compaixão ao próximo? A piedade, o temor a Deus e a compaixão. Eu creio que o que Deus quer para nós é algo muito grande. É algo muito grande. Nós é que queremos coisas tão pequenas que colocamos em xeque aquilo que Deus quer para nós, achando que Deus quer para nós não é o melhor, porque o que eu quero é o melhor. Nós não sabemos o que é o melhor. Por isso que o Senhor diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu vou abrir mais um pouquinho. Entrega tudo que tu tem nas mãos do Senhor, porque não pertence a ti, não pertence a mim, pertence ao Senhor. Devolve para ele. Diz: Senhor, você pode dizer assim: Senhor, faz da minha vida segundo a tua vontade. Isaías olhou para Deus e diz: eis-me aqui. Porque Isaías sabia que Deus ia fazer o melhor segundo a vontade dele. Entrega tudo que tu tens ao Senhor. Olhando para a igreja primitiva do começo, a igreja que estava nascendo, e ali tinha tudo em comum, e era uma igreja abençoada, era um povo abençoado por Deus. Confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor. Sabe o testemunho nosso? Bate um pedinte, vai quebrar o ovo para dar o almoço para o pedinte. O primeiro está podre, o segundo está estragado, e o terceiro é que serve a ele. Nós demos o que a gente tinha para aquele homem, que nunca mais nós vimos ele, uma sacola cheia de algumas coisas. E depois de tudo isso, a nosso celeiro foi abastecido do melhor. Mas o que eu me recordo fortemente, e esse testemunho ele é muito antigo, já falei algumas vezes aqui, mas o que eu me recordo fortemente é que eu vi Cristo na vida daquele homem. Eu vi Jesus naquela tarde, foi uma tarde, era um almoço. Eu vi Jesus na vida daquele homem naquela tarde. Eu vi Jesus naquele momento entrando na minha casa, sentando lá na frente, eu entregando o meu almoço para o Senhor. E Deus, ele entregou o melhor. E Deus abasteceu o celeiro. Porque naquele momento eu fui piedoso. Sabe o louvor que a gente coloca na rádio, que a minha sogra vive pedindo? E umas 2 pregações atrás eu falei desse louvor. O homem preparou um frango, deu uma coxa para um pedinte. Não demorou muito, ele esperando Jesus entrar na casa dele, bater na porta. Bateu na porta uma criança. Ele deu a outra coxa. Aí ele, depois de um tempo, a criança foi embora. Aí bateu na porta, era Jesus. Entrou, sentou na mesa. Senhor, me perdoa, porque eu tive que entregar uma coxa para cada pessoa que chegou. E eu preparei o melhor que eu tinha. O Senhor, ele disse: eu não vou comer. Jesus falou para o homem: eu não vou comer. Mas Senhor, eu preparei para o Senhor isso. Eu já estou satisfeito, disse Jesus para ele. Eu já estou satisfeito, porque tu alimentou o mendigo, alimentou a criança que estava precisando, porque se a gente faz isso para o próximo, a gente está fazendo para o próprio Senhor. E a nossa bênção, ela não é trancada, ela não é presa, muito pelo contrário, ela é liberada.
E aquele hino, ele tocou muito no meu coração, justamente porque é assim que nós devemos ser, e a gente esquece disso. Mas não é ser uma vez só não, é ser sempre. Não só com quem a gente não conhece, mas com quem a gente conhece também. Jesus, ele falou para aquele homem: eu já estou satisfeito com o que tu me entregaste. Deus, ele quer resgatar algo dentro da nossa igreja. Deus, ele quer resgatar algo na nossa vida. Deus, ele quer resgatar algo muito particular na sua vida e na minha vida. Deus, ele quer resgatar algo dentro da sua família e da minha família. Deus, ele quer resgatar algo muito especial para a obra dele. Aleluia. Porque as coisas desse mundo têm tirado o nosso foco, que é Cristo. As coisas desse mundo têm tirado o nosso alvo, que é o Senhor. E nós achamos muitas vezes que nós estamos bem na presença de Deus, quando nós não estamos. E olhando para essa palavra, vemos e enxergando, nós não estamos. Jesus, ele quer algo muito especial com você e comigo. A palavra de Deus diz que ele exorta o filho que ama, e ele corrige ao filho que quer bem. E eu só vejo coisas boas nisso. Ele quer nos levar para o céu. Ele quer nos levar para o céu. Ele quer nos levar para a glória. Fique de pé em nome de Jesus.